Olá, você que acompanha a Ação TV e a Rádio Educadora. Estamos começando mais um episódio do Histórias Podcast. Você acompanha na Rádio Educadora sempre nas segundas e sextas-feiras, a partir das 22 horas, logo após a Voz do Brasil, e também no YouTube da Ação TV. E se você quiser, no Spotify. Pode baixar o episódio no Spotify e acompanhar offline de onde você quiser. Vai dar aquela corridinha no parque, coloca no fone de ouvido o episódio e vai acompanhando offline o nosso conteúdo. Comigo aqui no programa, Ademir Augusto. Tudo bem, Ademir? Tudo bem, Adolfo. Um abraço para você, para todos ligados aqui na Educadora, na Ação TV também. E hoje vou te falar, rapaz, hoje vamos ficar muito à vontade, porque o nosso convidado tem muito que contar para nós. E tem um vozeirão também, né? Tem um vozeirão. Vamos tentar forçar um pouquinho para ficar parecido. Uma voz marcante. Já vamos, isso aí. Vamos apresentar a fera do rádio. Estamos falando de Almir Zanetti, nascido aqui em Francisco Beltrão. Começou no rádio em 1985, então já são quase 40 anos de rádio beltronense e uma referência da comunicação de Francisco Beltrão. Almir, seja bem-vindo, tudo bem com você? Um abraço, Adolfo, um abraço, Ademir Augusto, prazer estar Falei aqui. Que era uma voz marcante aí, ó. Tá aí a prova. O segredo é começar cedo, tá? Eu comecei, estava engatinhando. 16 anos começou? 16 anos comecei no rádio, bem cedo. Mas eu tinha um sonho, né, Adolfo, Ademir, eu acalentava esse sonho desde pequeno. Meus avós e meus pais, meus tios contavam que eu tinha um hábito de embaixo de um pé de laranja, eu instalava lá umas latinhas e ficava batendo as latinhas e ficava falando em voz alta, cantando. E aí depois eu descobri que eu tinha um tio meu que trabalhava, na Rádio Princesa. Na época eu era garoto, eu ouvia muito rádio. Meu pai, é o nome dele? Amarildo Zanetti. Amarildo. Meu pai ouvia muito rádio. Meu pai no interior ele tinha aqueles rádios grandes, né? Aí ele morava onde, teu pai? Meu pai morou na linha São Paulo, na Nova Seção, dessa região, e depois a minha mãe foi dar aulas, foi lecionar na linha Piracema, interior do município. E aí lá para pegar rádio era só com uma antena fora de casa, tinha que puxar um fio, com uma madeira lá, com ferro. E aí ele tinha um rádio, ele ouvia muito rádio de fora, rádio gaúcha na época, rádio Guaíba, Tupi. E aí eu tinha uma curiosidade, sempre ficava perguntando como é que era o rádio por dentro. Eu tinha um sonho. Daí, quando chegou nos 15 para 16 anos, que eu vim para a cidade já na adolescência, né, para estudar, eu criei um vínculo com esse meu tio e um certo dia ele falou que estava saindo da rádio e estava indo para o banco e pediu se eu não queria aprender na época, fazer sonoplastia. Era o sonoplasta da época, né? E eu falei, sim, tem um sonho. Na realidade, o meu sonho era ser jogador de futebol, Adolfo, Ademir. Eu joguei na escolinha até do Ailor, eu joguei Beija-Flor, não sei se vocês lembram. Lembro. Inclusive, ele jogava muito bem. Eu joguei na escolinha. Só que chegou um momento que a minha mãe era professora e falou, você estuda porque eu acho que futebol não vai dar para você. E aí surgiu essa oportunidade para eu aprender na rádio. Eu fiquei, na realidade, 3 meses aprendendo como sonoplasta na Sociedade Rádio Princesa, lá em 1985, Adolfo. Ô, Almir, você teve problema de timidez, você veio do interior e a gente sabe dessas dificuldades, né, que a gente enfrenta. Como que foi essa barreira para ti? É uma barreira, é desafiador, né, a gente que vem do interior. Só que assim, a minha mãe era professora, né, Ademir, a sua também, né? Sim. A do Adolfo também. Sim. E a minha mãe me incentivava sempre fazer leituras. Nas leituras, decorar aqueles poemas no 7 de setembro, né? Vocês lembram? E aí o meu pai também era ministro de Eucaristia no interior. E aí sobrava uma prece, às vezes uma leitura para eu ler, né? E eu fui perdendo, mas essa timidez foi desaparecendo depois que, de fato, eu entrei no rádio, né? No ar ainda tinha? No ar, sim, ainda tinha. Aliás, o primeiro dia que eu fui apresentar num programa de rádio foi em 85, na Rádio Princesa. Eu era sonoplasta, né? Inclusive eu era sonoplasta na época do Flávio Alberto Morcelli, em memória, né? Um locutor esportivo conceituado na época, né? Jornalista. Nome de ginásio hoje, Nome de ginásio, né? Trabalhei com o J. Agostinho na Rádio Princesa, grandes locutores, né? E na época eu era sonoplasta do Flávio, e o Flávio foi transmitir um jogo no estádio no domingo. E ele não sabia que eu iria estrear um programa domingo à tarde na rádio, lá às 3 da tarde. Nesse dia, Ademir, para mim começar o programa lá, eu tive que tomar um copo de água com açúcar, estava muito nervoso, escrevi um monte de coisas, né, para me ler. E chegou na hora, eu comecei a comunicar e eu esqueci a folha. E foi tão espontâneo. E aí no intervalo, antes de entrar a transmissão, eu anunciei uma música e fui para a técnica conversar com o sonoplasta e o Flávio foi fazer um teste, né, do som. E o Flávio pediu quem era o locutor que estava apresentando o programa.
Eu não sabia que era eu. E o Flávio falou nessa comunicação interna, falou, esse cara aí tem futuro, esse locutor. E eu ouvi isso, cara. Que legal. Foi marcante para mim, aquilo me deu um up, uma energia. Falei, o Flávio falando isso, sou sonoplasta dele, né? E ele nem sabia que era eu, né? Aquilo foi fantástico. Aí depois acabei me empolgando, a direção da rádio permitiu que eu pudesse crescer dentro da emissora. Sim. Comecei programa no domingo, gravava os comerciais, aí não demorou muito, surgiu uma chance de eu trabalhar na época na Princesa FM, era 105.1, né? Na época, era Princesa FM, né? Comecei a trabalhar na Princesa FM, isso em 85, né? Sim. E não demorou muito que já começaram os convites para sair da legal. rádio. Você ficou quanto tempo no FM, na Princesa? Olha, no grupo eu fiquei em torno de um ano e pouco, né? Aí na época tinha a Continental FM, na 95, aí tinha um pessoal que tinha vindo de Porto Alegre, não sei se vocês lembram, o Tadeu, o Júlio Rafael, o Peninha na rádio, o Claudinei, a Princesa inaugurou antes da Continental, né? Foi antes. Exatamente. E aí o pessoal começou a me ligar, né? Ô, meu, teu estilo aí é mais com o nosso aqui, do nosso FM. Quem que ligou para você? Olha, me ligou o Tadeu Malta na época, Peninha me ligava. O pessoal que estava na FM, né? Faziam convites, né? E eu falei, cara, eu tenho que ser grato, e comecei aqui, eu não posso sair. Mas chegou um momento que eu senti que eu precisava dar um saltinho a mais, né? E aí eu acabei aceitando, e em 86 eu acabei ingressando no Grupo Educadora de Comunicação, que me acolheu até hoje lá. Né? No FM? Continental, não é? Na Continental. Que horário você fazia? Então, fazia à noite no começo. Das 8 à meia-noite. Tinha uns programas... Tinha um programa bem interessante, né? Um era o Som Brasil, que era das 8 às 9 da noite, que era só MPB, música brasileira, né? E aí depois tocava ritmos, vários estilos, né? E às 11 da noite tinha o tal de Transa Coração. Olha o nome do programa, programa romântico. E me lembro muito bem que eu tinha poesia, eu li uma poesia, músicas românticas, eu chegava às 11 da noite, tinha que baixar um pouco o tom da voz, falar mais suave, né? Aí o telefone bombava. Aí o telefone parava de tocar. Até tinha um motel que patrocinava o horário, né? Era na época o Gran Finale Motel, fazer um merchan. Até me lembro da frase que tinha do oferecimento do programa, né? Para todo começo, para todo grande começo tem um Gran Finale. Gran Finale Motel. Olha só, uma boa. E aí o telefone bombava, viu? Ficava mais telefones do que separando lá os para discos, né? Você fazia a programação na hora, né? Tinha que escolher as músicas, né? E tinha que anotar, escrever, atender telefone, cartucheira. Era um trabalho, rapaz. Era bem diferente. Achar a música, né? Achar a música, O bom é que na época o pessoal tinha um coordenador da rádio, ele já separava a música, era pra gente trabalhar, tocar, ele já fazia uma flecha naquela música, né? Já pegava, sabia qual tocava. Hoje o locutor ele pode estar falando e digitando a música aqui e dá o play, né? Nossa, hoje então, tá muito mais fácil, né? Uma facilidade. Almir, nós sabemos o que é a função do sonoplasta, mas quem tem 20, 25 anos pra cá não vai saber. Ideia. Então explica aí qual que era a função do sonoplasta. Você entrou DJ, né? Eu fui DJ também, né? Comecei como sonoplasta, depois que eu ingressei pro FM, eu virei DJ, porque eu tinha que separar as músicas, comunicar, fazer toda a programação, daí eu já era DJ. Mas o sonoplasta, na época, o rádio ele tinha o estúdio separado da sonoplastia, né? O locutor ficava no estúdio sozinho, apresentando, e o sonoplasta que ficava comandando lá as músicas, os comerciais, ele cuidava dessa parte. Programação, né? A programação da rádio, né? E tinha que ter um sincronismo muito bom com o locutor, né? Porque o locutor às vezes parava de falar, anunciava música, tinha que ter uma sintonia muito legal com o locutor, se conversava muito com ele para o produto final sair legal. Os comerciais na época eram tudo ao vivo ou tinha gravado também? A maioria gravado na época. A maioria gravado. Tinha ao vivo também. Mas ele gravava no quê? Era na fita? Cartucheira. A cartucheira. Esse trabalhão que era, né? Você tinha que gravar era uma fita, né? Uma fita. Daí tinha que cortar a fita. Colar a fita. Colar a fita e colocar dentro daquele cartucho. Artesanal o trabalho. E aí você colocar dentro da cartucheira, tinha que apertar um botãozinho para sair o comercial. E na época tinha 2 cartucheiras só, né? E aí essa fita, ela tinha que ficar um pouquinho para rodar até o final, para dar o ponto para a próxima partida. E às vezes tu tinha que ficar apertando ela antes para colocar o próximo, dava tempo, o comercial era de 30 segundos, e às vezes ficava Como é que era definida a citação? Engasgou? Como é que engasgava. Aí ficava, às vezes o cartucho ele não finalizava, e aí o próximo locutor que ia colocar o comercial não estava no ponto, ele apertava e não saía, né? Ele ficava pé da vida, né, com o locutor anterior que não tinha deixado no ponto. Ô, Almir, quando você aceitou o convite e foi para Continental, você tinha um sonho, um objetivo? Você queria ser DJ eternamente? Você tinha esse objetivo de comandar um programa de jornalismo?
Já jovem? Então, eu não sonhava em trabalhar no AM, né? Eu era apaixonado pelo FM, né? Música, enfim. Música, eu gosto até hoje de música. Aí como né? é que foi essa oportunidade que surgiu para você no jornalismo? No final de 89 para 90, eu recebi na realidade, tinha um amigo que trabalhava em Chapecó, numa rádio lá, era Oeste Capital, se não me engano, e ele me convidou para ir fazer um teste na rádio, eu acabei indo lá. E o pessoal gostou lá, me convidou para trabalhar no jornalismo na rádio AM e fazer um programa na FM lá, era Índio Condá AM e a Oeste Capital FM. Só que na época eu estava namorando, estava noivo, se não me engano, eu falei, mas eu ia para Chapecó, aí queria constituir uma família já, acabei não aceitando. Só que daí na época eu não estava me relacionando bem com o diretor da Continental à época, e aí ele falou, surgiu uma vaga aqui na AM, estão precisando de alguém que faça a parte de redação e apresentar o noticiário de hora em hora. Eu fui meio que forçado na época a fazer esse trabalho lá, porque eu gostava mesmo do FM. Mas como eu não estava legal ali no FM, eu acabei aceitando, né? Sim. Eu apresentava o noticiário de hora em hora, eu fiz muita coisa no rádio, né, Adolfo e Ademir. Eu fui sonoplasta, fui redator, eu fui locutor noticiarista, eu gravava comerciais. Aí mais tarde, depois que eu comecei a apresentar um programa à tarde na Rádio Educadora, das 2h30 às 4h30. Eu juntamente com a Jaqueline Burati, do Jornal de Beltrão, jornalista, hoje está em Laranjeiras, né? O nome do programa? Rapaz, acho que era Show da Tarde. Show da Tarde. A gente tinha bastante variedade, é bem legal o programa, tinha um formato legal, era horóscopo, era notícias, dicas, a gente interagia. Pra época era algo bem moderno, né? A gente ficou um tempão, depois o meu horário foi ampliado para da 1 às 4 da tarde, enfim... Eu fui aos poucos galgando, crescendo no grupo. E amanhã, quem que comandava amanhã na época? Na época da Educadora, era Roberval Bastos. Roberval Bastos. O Baja era o repórter do Roberval, eles formavam uma dupla muito boa, de uma audiência fantástica a rádio na época. De manhã, à tarde, à noite, finais de semana. A rádio tinha programas ao vivo, né? Fazia transmissões de eventos, né? Tinha uma audiência em todos os horários da rádio, né? Sim, sim. E daí o Roberval acabou saindo, né? Foi acho que em 92, 93 que ele recebeu uma proposta para trabalhar na Rádio Princesa. E na época até o Ademir estava com a gente, né? Sim. Aí a gente resolveu criar um grupo lá, né? Para ficar na rádio, que a direção possibilitou isso, né? Ao invés de trazer alguém de fora, né? Um locutor de fora, Chamaram o Almir. Chamaram eu e também nossa equipe, né? Um grupo, vocês vão assumir amanhã da rádio aí. E na época eu era novo, eu tinha 23 anos, eu acho, 24. Eu até na época eu relutei, falei, não, eu não estou preparado. Eu lembro. Me lembro que o diretor na época era o Cláudio Liston, né? Ele foi na minha casa e falou, não, os teus colegas acham que você tem condições. E eu falei, não, eu não estou preparado, eu preciso de mais um tempo, estou verde ainda. Ele falou, não, é o momento seu. Abraço que você não vai estar sozinho. De fato, né? A gente criou o programa Cidade Aberta à época, né? Sim. A gente implementou um trabalho diferente com um repórter na rua, girando, ouvindo a população. A gente levava multidões para o calçadão para reivindicar situações de... Na época tinha uma questão muito grande com relação à iluminação pública, eu me lembro muito bem. O pessoal estava indignado, tinha cobrança e estava se discutindo se tinha legalidade ou não, né? E a gente ouvia a população, ia para os bairros. A gente conseguiu, na época, equilibrar a audiência, né, com a nossa concorrente, e ficamos uns 2, 3 anos ali, depois inclusive o Roberval acabou retornando para o nosso grupo. Sim. E a gente dividiu a manhã por um período também com o Roberval Bastos. Legal. E você falou que você gostava de música, enfim, e foi até forçado a ir para o jornalismo. Você pensa em um dia, quem sabe, voltar para, talvez com um ritmo mais assim, lazer, assim, um ritmo mais, né, de também apresentar músicas, algum programa mais de entretenimento, alguma coisa assim? Ou então, não? É um sonho meu. Talvez um dia, quem sabe, eu tenho um projeto de me aposentar, não quero ficar muito tempo no rádio, acredito ter mais uns 5, 6 anos ainda de rádio, né, para me dedicar. Aí sim, talvez eu pense em criar um programa de músicas antigas, Adolfo, flashback, Legal. alguma coisa assim, né? Contar a história das músicas, pra matar né? saudades. Matar saudades, né? Alguma coisa assim, um horário alternativo, né? Semanal, talvez? Talvez, né? Um horário alternativo também, né? Com algumas pinceladas em informação, de informação. né? Eu tenho em mente esse projeto aí, porque você parar totalmente é bem complicado, né? Sim, sim. Almir, você na época chegou a sair do estúdio, apresentar programas em outros locais. Por exemplo, eu lembro, né? Muitas vezes, principalmente a Expobel, né? A gente tinha, né, isso de tirar o estúdio, descentralizar, tirar para
levar para a externa, né? A gente fez várias transmissões no Parque de Exposições. Na época também a gente tinha programas que a gente transmitia de festas, eventos e comunidades, né? Era muito comum. E aí a gente convidava os violeiros na época, os artistas, né? Para se apresentarem nos programas. Tinha muito isso. Aliás, uma lembrança boa que me ocorre agora é que o Neri de Melo Parangolé, ele montou um estúdio na época, com o técnico, era o Aguiar de Góes na época, no Calçadão, para ele tentar bater o recorde mundial em permanência no ar de um DJ. Sim. E ele ficou não sei quantas horas na 70 época. e pouco. Ele ficou... Uma vez tava na moda esse negócio de ir pro livro dos recordes, Exato. enfim, né? Ele tentou e ele não conseguiu, não chegou a quebrar o recorde. Mas o estúdio ficou no Calçadão aqui, as pessoas passavam ali, ele tava lá. Fotos, estava lá o Parangolé dia e noite. Nossa, foi um evento. Foi. Aí depois tivemos um outro locutor do grupo lá, que foi o Aerce Olmi. Ele conseguiu, né? E ele conseguiu quebrar o recorde. Aí lá no estúdio, lá mesmo, onde a gente está hoje, exatamente ali na rua da Porto Alegre ali. Eu me lembro que o dia que ele conseguiu quebrar o recorde mundial de permanência no ar como DJ, a rádio ficou lotada de gente, de ouvintes. A rua. Parou ali a quadra da rádio. Foi um evento assim marcante. Imagina o marketing isso, Adolfo Ademir, para a rádio. Ele foi com certeza. na janela. Na janela, saudar o pessoal. Foi muito legal. Que legal, marcante, né? Foi uma época de ouro do rádio, dá para se dizer assim, né? Eu me lembro muito bem de vocês... a gente sempre tem um ídolo, né? Alguém que você... Referência, assim, referência. Vocês devem ter também, né? Eu me lembro que eu acordava na época que eu fazia um programa de manhã, eu acordava às 5 da manhã para ouvir e gravar. Eu gravava num aparelho, era fita cassete na época. Eu gravava a programação da Rádio Globo de São Paulo, o Gilberto Barros era o locutor da Rádio Globo de São Paulo. Depois ele foi para televisão, né? E eu acordava e gravava o programa dele. Para quê? Para que durante o meu programa eu pudesse me espelhar, utilizar alguma informação, alguma frase de efeito que eu utilizava. E até a comunicação dele eu gostava. Sim. E eu fazia isso, acordava... O meu programa era 8 da manhã, mas eu acordava 5 da manhã para gravar a mensagem do dia dele, eu ouvia a entonação, o estilo de comunicação. E eu ouvia muito rádio. E até hoje eu ouço muito rádio. Hoje eu acordo 5h40 da manhã, que a gente tem um programa na Educadora, que é o Café com Notícias, às 7 horas. Sim. Eu apresento com o Claudinei, com a nossa equipe. Eu acordo 5h40 da manhã, eu já vou pro celular, já estou ouvindo rádio. Que rádio você está ouvindo hoje? E hoje eu ouço rádio de Curitiba, as rádios de Porto Alegre, de São Paulo. Procuro ouvir um pouquinho de cada, né? Para começar o dia também me informando, né? Para também sempre ver o que tem de novo, né? Que dá para implantar, Exato. né? Pô, Mir, nós estamos vivendo uma nova realidade e daqui a pouco a Educadora migra para o FM. O que você imagina de... O que você pensa? Vai ter alguma mudança no apresentador, no Mir Zanetti, por ser em FM? O que você na forma de apresentar? Eu acredito que vai ter que ser mudado. Uma mudança radical, né? Porque hoje o rádio virou um rádio TV, né? Rádio TV. Hoje é imagem, é som. Acabou esse negócio só o rádio, só a voz, né? Hoje a gente faz as transmissões, as nossas lives, né? E cada vez mais, né? Assim o nosso projeto agora é a hora que a gente migrar pro FM, a Educadora vai virar FM, já temos até a frequência que é 96.3, né? Ficou bem próximo da massa, né? Ficou próximo da massa. 95.3 e 96.3. Mas é uma excelente localização. Exatamente. E a gente vai ter que mudar o formato, né? Eu acredito que eu penso, né, que o meu programa que eu apresento hoje, mais o Clédson Pereira, tem um repórter, a equipe, eu penso num programa com uma bancada, com vários profissionais apresentando, trocando informações, opinião. Debatendo, um rádio bem ouvinte participando. Eu gosto muito disso, sabe, Ademir e Adolfo? A interatividade do ouvinte participando, né? O rádio eu acho que tem que ser assim dinâmico, né? E produtos, conteúdo rápidos, né? Vai ter que ter alguém que tire esses fragmentos do programa para jogar aí na rede social, né? Porque as pessoas estão sem tempo, né? Para parar para ouvir rádio. Então ele vai ouvir o que ele gosta, né? Uma entrevista lá com um profissional de uma determinada área, aquela dúvida que ele tinha, eu quero ouvir aquela pergunta, aquela resposta, tira aquilo e coloca, né? Eu acho que vai rolar muito isso. Aquela informação rapidinha do repórter da rua, sem entrevistar ninguém, mas né, para alertar ou o condutor de veículo ou morador de certa região. Eu confesso, viu, agora... Eu confesso que eu estou bem preocupado porque a gente está eu sou de uma geração que a gente não tem muita habilidade, claro, com a tecnologia, com as mídias sociais, enfim. E eu espero que eu vou ter dificuldade, vou ter que me reinventar com relação a isso, né? Mas o importante é que eu gosto de novidades, estou aberto para isso.
E o que você tem que fazer nesse momento? É estar do lado de quem sabe fazer, né? E tem uma galera jovem aí, é jovem, mas tem conhecimento. Então, vamos abraçar esse pessoal aí, vamos fazer um trabalho junto. A minha experiência com esse conhecimento desse pessoal que está chegando, acho que vai ter um encaixe legal aí. Isso que eu acho muito legal de você, Almir. Você é uma pessoa sempre foi muito maleável nessa questão, assim, porque... já estava com um programa consolidado, né, que era o Cidade Aberta na Rádio Educadora, enfim. E aí, vamos iniciar um projeto novo na época na Continental FM, né, o Café com Notícia que era lá, enfim, jornalismo no FM, era um programa muito bom, né, e depois, quando veio a massa, acabou absorvendo, enfim, ele acabou migrando para a Educadora, mas também foi uma reinvenção de um jeito de fazer jornalismo, né, porque era um programa de excelente qualidade. Né? Com certeza, o Café... Ele começou na Continental, né? O Adolfo fez parte também da nossa equipe, né? A ideia era de fazer um programa com informações rápidas, objetivas, né? Era pouco tempo, no início da manhã. 3 minutos, 5 minutos no máximo, assim, uma entrevista, né? Exatamente. E pegou, né, Adolfo? A gente conseguiu um curto espaço de tempo, né? Crescer na audiência. Uma vez eu fiquei uma tarde inteira acompanhando a CBN e ficava cronometrando. Nada passava de 3 minutos, nada passava. Então é a tendência, não adianta, isso aí... Eu me lembro que antigamente eu tinha um programa no sábado que eu apresentava que as entrevistas duravam 1 hora. Hoje já não, esse tipo de entrevista já não, o ouvinte não tem muito tempo para... Pode até ter, né? Sim. Um bate-papo de 1 hora, mas com várias pessoas. Várias pessoas. E a gente está com, inclusive, já começamos no sábado, já uma novidade aí. Tá legal o programa. A gente está com Redação 1060, vai mudar o nome, né? Isso. Esse é surpresa. Inclusive o senhor está no projeto. Exatamente. Mas tá muito legal. Tá muito bom mesmo. A gente está fazendo já esse Redação 1060 no sábado com vários convidados, né, apresentadores, né? Tá o Arion Cavalheiro, tá participando, tá o Altair Rios, o Adolfo também é convidado, o Otávio, o Tavinho, né? Otávio Cedor, Rafael Júnior. De vez em quando eu participo também. É isso aí. E a gente sempre leva convidados também, né? Inclusive, a gente tem todo sábado convidados com temas que são destaque durante a semana, de traz para um debate, né? É um formato legal. No sábado de manhã o pessoal ouve muito rádio, né? Com certeza. Isso aí no FM, então, vai incendiar aí, com certeza. Eu percebo também no rádio, Adolfo e Ademiro, hoje o ouvinte gosta muito do humor no rádio. Né? Vai descontrair. Aquele humor leve, né? Sim. Mais leve, né? Porque tem muito assunto sério hoje. É bom de vez em quando ter alguém que dê uma quebrada de gelo, né? Uma piadinha, uma frase, fora de contexto, né? Com certeza. É interessante isso. Eu tenho um profissional que faz isso no meu programa já agora, né? E eu incentivo ele a fazer, né? Eu falei, cara, fica aí, você tem essa vertente aí do humor, né? De vez em quando pode participar aí, entra no... Eu tô falando sério, entra com uma brincadeira para dar uma quebrada. E isso pegou, o ouvinte elogia isso. O Clédson, no caso? Clédson Pereira. Claro, o Clédson é uma figuraça. Não, é um artista, ele não acredita que ele é bom, né? O Clédson é um parangolé dos dias de hoje. Aí. Exatamente. Mas eu estou incentivando. Ele não queria, inclusive, assumir a manhã da rádio, porque ele é o nosso... cuida da parte técnica da rádio, né? E aí a gente incentivou para que ele começasse a participar. Ele está gostando. Está muito bom. Está bem. Vou dizer mais uma. O programa Cidade Aberta ele já está há muito tempo se adaptando à migração para o FM, né? Porque quando eu fui para Educadora em 2015, ele era, digamos assim, mais engessado, né? E hoje ele já está mais flexível, esse papo descontraído, 2 pessoas, né? Ajuda muito, por mais que o Clédson fique participando menos, mas já dá aquela quebrada no gelo, né? Já fica mais dinâmico. É o ritmo que vai automaticamente até aumentar, né? Com a migração. Eu percebo que nós precisamos também de uma voz feminina, né? Pro rádio também. Enfim, acho que agora nesse novo projeto a gente vai se reestruturar, né, Adolfo e Ademir, e montar uma equipe legal aí que possa atender os anseios, né, da nossa população, dos nossos ouvintes. Com certeza. A gente tem que fazer um breve intervalo. Depois o Almir vai falar sobre uma viagem que ele fez para São Paulo para acompanhar o Parangolé, né? Exato. Isso. Então daqui a pouquinho no programa do Gil Gomes, então ele vai contar daqui a pouco essa história que faz parte também do grupo Educadoras de Comunicação. Fique aí e a gente já volta. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento.
É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, boomerang e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Você não precisa se sentir inseguro. Projetos, instalação e monitoramento em segurança é inviolável. Há quase 40 anos em todo o mercado nacional. Mais de 75 mil clientes em mais de 300 cidades do Brasil e uma no Paraguai. Franquia padrão de qualidade 5 estrelas, segundo o prêmio Pequenas Empresas Grandes Negócios. Monitoramento eletrônico inteligente para você ter mais liberdade é inviolável. De volta com Histórias Podcast na Ação TV e na Rádio Educadora. Hoje nossa conversa é com Almir Zanetti, uma referência do rádio de Francisco Beltrão, quase 40 anos, dedicação ao rádio, e ele que é o apresentador do programa Cidade Aberta e também do Café com Notícia na Rádio Educadora. Ademir Augusto, como é que é essa história da viagem do Parangolé pro programa do Gil Gomes? Eu não faço ideia, Adolfo, de quantas pessoas já foram visitar a Rádio Educadora para conhecer o Almir, né? O Almir, os demais colegas dele lá. Muitas pessoas fazem isso. Aliás, pode continuar indo, viu? É só levar lá uma cuca, um salame. Bolinho de chuva. Um bolinho de chuva. Aliás, isso ainda acontece no rádio. Acontece, né? Parece que a coisa é antigamente isso, né? Então, mas ainda. Continua o mesmo pique ou diminuiu bastante? Continua, é impressionante, viu? Como o pessoal do interior ouve muito rádio ainda aqui, viu? Tem, verdade. Nossa, o pessoal do interior. E eu estava recentemente, antes de vir aqui pro programa, eu estava no Cair lá no Severos Barbearia, cortando o cabelo. A esposa do Severos falou: tem uma cliente minha querendo te conhecer, eu mirei. Quer tirar uma foto? Falei, tranquilo, é bom isso, né? É gratificante pra gente, né? Bom, né? E o pessoal valoriza ainda, né? E semana passada uma senhora foi na rádio, ela levou um monte de coisas pra gente lá, frutas, levou pão, levou leite. Tem um amigo que vem do interior, traz uma erva mate de vez em quando, faz um agradinho, um mimo, né? Legal. Isso não tem preço. Então, isso é uma forma de eu não sei, carinho do povo. o reconhecimento, porque a gente faz parte da vida do ouvinte no dia a dia, né? Você entra no lar da pessoa no rádio lá, você leva mensagem de fé, de esperança, de otimismo, né? Diariamente, e você se torna um amigo, né? Um companheiro. Eu sei de ouvintes que relatam para mim, confidenciaram, que eles conversam comigo, discordam às vezes das coisas que eu falo na rádio, né? Cala a boca aí, às vezes me xingam, né? Eu tenho meu time do coração, né? Eu defendo meu time às vezes, né? Questão política eu tomo muito cuidado, né? Difícil, difícil, né? É verdade. Essa questão política é muito complicada ultimamente, né? E no passado, engraçado, no passado o rádio, ele tinha partido político, né? As emissoras de rádio, elas tinham uma linha editorial político, né? A Educadora foi fundada, na época, por um grupo de políticos, né? Exatamente. Sim. Essa finalidade. Depois se mudou, né? Os sócios foram percebendo que tinha Mas que ter. Essa identificação política perdurou por muitos anos. Muitos anos. Almir, por falar, antes da pergunta, então, da viagem sua para São Paulo... Eu já sei que pergunta você vai fazer aí. Por que você não foi vereador? Eu sabia que vinha essa pergunta. Você lembra, quando a gente trabalhava junto, nós comentava, Adolfo, e não era ego, não. Não era um elogio apenas, era uma realidade. Só os idosos elegeriam o Almir na época e sobraria voto. E o Almir nunca quis, por quê? Pois você falou idosos, tem um público fiel que é o pessoal da terceira idade, que ouve muita rádio, me ouve. Inclusive, antes de te responder, Ademir, você lembra, né, que a gente tinha, anualmente eu fazia na semana lá acho que era mês de agosto, setembro, a semana dos idosos ali, né? Os grupos, né? Eu levava os grupos, Adolfo, na rádio. Todo dia eu colocava lá no auditório da rádio, tipo 2, 3 grupos, enchia. E eles iam lá com músicas preparadas, eles cantavam ao vivo no programa. Se preparavam para aquele momento. Contavam historinhas, piadas. Rapaz, dava uma audiência aqui, impressionante, né?
Esse era o rádio ao vivo, né? Sim. Que a gente fazia, mágico isso. E na questão política, Ademir, eu confesso que eu fui filiado em um partido político até agora. Ah, é? Mas faz tempo. Hoje não é mais. Não sou mais. No antigo PFL, na época... Que era o grupo da rádio. Era o grupo da rádio à época. Inclusive um dos sócios era candidato na época. E aí o diretor falou, moçada, vamos abraçar aí o nosso candidato, aí todo mundo vai se filiar. Eu acabei me filiando. A gente fez a campanha na época, para ele trabalhamos, né? Sim. Eu não gostava muito de me envolver, né? No ar eu sempre tomava cuidado, né? Nos meus posicionamentos, meus comentários. Aí depois, passou um tempo, eu acabei me desfiliando e não mais ingressei em nenhum partido. Claro que não foi por falta de convite, né? Alguns partidos me convidaram, mas eu percebo que eu acho que a partir do momento que eu decidi ingressar na política, Adolfo Ademir, eu vou ter um partido. Tem um lado. Eu vou ter um lado, eu vou ter que assumir uma postura, eu vou ter que mudar meu discurso. E eu não gosto disso, muito transparente no ar, né? Sim. Aí eu vou ter que deixar de falar alguma coisa, eu vou ter que pensar no que vou falar. Aí perde um pouco a essência, né? E eu acho que, no momento, meu projeto é a rádio, talvez quando me aposentar... É a mesma coisa com o futebol, descarta, né? Talvez Por exemplo, no futuro, né? o Almir Zanetti é colorado. O Almir tá dizendo isso porque ele é colorado. Se fosse gremista, ele não falaria. É a mesma coisa na política, né? política é igual. Então, digamos assim, se o Almir não tivesse um clube do coração, né? Podia falar do Grêmio. Ou como é o Pedro Ernesto na Rádio Gaúcho, ninguém sabe qual que é o time. Eu sei qual que é o time dele. Você sabe? Eu sei. Qual que é o time? É o Grêmio. É o Grêmio? Já me falaram que é o Grêmio. E os gremistas dizem que ele é colorado. Diz que é colorado. Mas é difícil de... É difícil, né? Aí que tá, é o profissional, né? É No muito microfone ele equilibrado. não deixa transparecer isso, Muito né? equilibrado, Tem que ter né? um cuidado muito grande, né? E uma vez vinculado politicamente, para desvincular, É que nem acho que time de uma futebol. vida não é o suficiente. Exatamente. Agora, não, calma aí, eu pedi aí pra ele contar a história. Vai ter outra pergunta antes. Calma, vamos lá. Entendi. Então vai lá. Vamos lá. Almir, você falou em gratidão quando você foi convidado para mudar de casa, né? Princesa para educadora. Em 2007, se não me falha a memória, quando a Onda Sul surgiu, você foi convidado para assumir a coordenação e tem pessoas muito gratas contigo até hoje. E você não aceitou aquele desafio. Dá para dizer por quê? 2007. Acho que foi 2007, né? É por aí. Exatamente. É porque a rádio hoje está comemorando 15 anos, né? Agora. Agosto de 2008. 15 anos, né? Então, Você já falou sobre isso alguma vez? Não. Eu sou muito grato e principalmente, eu sempre falo, eu reconheço a oportunidade que eu tive na Sociedade Rádio Princesa, o Grupo Celeste de Comunicação, o seu Agostinho, o Adir, que me oportunizaram eu começar no rádio. Eternamente gratidão. Quem sabe, né, no futuro não possa até um dia voltar a apresentar um programa, né, a hora que eu me aposentar, né, quem sabe, a gente não sabe de amanhã, né. E de fato eu recebi esse convite, viu, Ademir? Na época a rádio estava sendo montada, né, aqui em Francisco Beltrão. Eu, inclusive, participei de duas reuniões com os diretores, coordenadores da rádio na época, né, e eles me colocaram, né, que eles tinham intenção que eu fosse para a rádio para coordenar e montar a equipe, né, e também apresentar um programa. E no começo eu balancei, né? Claro, uma proposta, um desafio novo, aí, uma rádio nova. Mas aí pesou bastante o meu bom relacionamento que eu tenho no Grupo Educadora de Comunicação. Aí tem que abrir esse parênteses, né? Eu trabalho numa rádio hoje, Ademir e Adolfo, onde eu tenho liberdade para expor meus pensamentos, para minhas opiniões. Dificilmente um diretor, não me recordo, um diretor chegou para mim e falou, viu, não gostei do que você falou, Sim. Você não pode falar isso. É complicado isso, né, hoje, você está num grupo, numa rádio e você ser cerceado, né, e possibilitar de falar algumas coisas. No Grupo Educador eu nunca tive isso, tive liberdade sim, o clima lá é muito bom, né, com a equipe, e coloquei na balança isso, né, eu tenho uma audiência consolidada, aí eu vou começar um projeto novo. Eu vou ter que montar uma equipe, eu tenho um desgaste muito grande, né? Aí eu tenho muitos amigos hoje na imprensa. Aí eu vou convidar fulano e o ciclano, né, não vai gostar. E na época eu acabei agradecendo o convite e acabei indicando na época um colega meu de trabalho, o Adair Detone, né? Não sei se o Detone sabe disso, né? Mas ele já falou. Já falou de você aqui. Na época eu falei, eu sugeri, tem um amigo meu que eu acho que ele tem todos os predicados aí para assumir todo o conhecimento, porque eu trabalhei com o Detone, né? Foi meus coordenadores meus na Continental, né? E graças a Deus o Detone aceitou o convite e fez um grande trabalho, montou uma grande equipe também, né?
trabalhou até recentemente no grupo, né? Exato. Até ano passado. Até ano passado, né? Está aposentado. O Detone que foi um grande comunicador também na Rádio Educadora. Ele fazia um programa matinal na rádio lá. Ele abria a rádio, né? Ficou na história, né? Ficou na história. Tinha personagens no programa dele, tinha uma audiência fantástica também. Pra quem não sabe, o Detone tinha cabelos longos, cacheados. É verdade. Quem vê ele hoje, nossa, mas quando ele era jovem, ele... Mas é um grande profissional, um grande amigo, e tenho uma admiração muito profunda por ele, gratidão também, porque aprendi muito com ele também, com tantos outros. Almir, você que já recebeu tantas visitas, né, de pessoas, idosos, jovens, mulheres, homens, enfim, querendo te conhecer, ficaram surpresos ao ver você, uns te chamaram, nossa, não imaginava que fosse tão velho assim. Não, mas tem uma história legal, Ademir. Uma vez uma ouvinte, ela ouvia a rádio, né, e ela... Você vê que a gente cria uma imagem do locutor, né? Eu também. Pela voz pela já voz, é muito né? mais velho, né? Ela chegou na rádio e quando ela me viu, ela falou assim, eu achei que fosse um homem. Não, peraí, eu achei que fosse um homem grande, alto. Ela tentou corrigir, né? Porque na época eu era novo, né? Era jovem. E ela falou, achei que fosse um homem maior, eu imaginava outra pessoa. Hoje ainda que não é mais tanto, porque tem live, todo mundo tem rede social, vai lá, Mirzanete, na rede social, você vê já a lata do peão, né? Mas antigamente não era tinha assim, isso, né? O pessoal se decepcionava, você percebia na hora, né? Pô, eu sou o prazer, eu sou o Mirzanete. Ele te olhava, dava muito chato. Almir, partindo desse princípio, você teve uma experiência num grande centro, com um grande amigo teu, né? Que foi o Parangolé, que é nosso amigo até hoje, e que a gente deseja muito sucesso. Ele é um cara diferenciado em todos os sentidos, é um artista, literalmente. Nato, né? E vocês foram conhecer um radialista em São Paulo. Como é que foi essa experiência? Então, o Parangolé, ele apresentava um programa Plantão Policial na Educadora, e ele também começou na Rádio Princesa. O Parangolé é da terra aqui, né? E, aliás, o Parangolé, ele já ia na Rádio Educadora na época do Detone, quando ele era jovem. A tia Dora odiava ele, porque ele chegava ele ia do São Miguel lá, que chegava com os calçados cheios de barro e entrava na rádio, sujava toda a rádio. Ele ia para assistir o programa lá e, de vez em quando, o Detone dava uma palhinha para ele lá, uma colherzinha de chá para ele falar um pouquinho, né? E, na realidade, o começo dele foi lá. E aí ele trabalhou com a gente na Educadora, ele tinha um plantão policial e ele imitava o Gil Gomes durante o programa. Sim. Era a cópia do Gil Gomes no ar, né? E sempre teve mas muito com maestria, isso, né? Sim. Imitava, verdade. Nossa, parecia o Gil Gomes no programa. Ele tinha um sonho, né, de conhecer o Gil. Porque o Parangolé também acordava de madrugada para ouvir o Gil na Rádio Capital de São Paulo para acompanhar ele. E aí um dia ele falou pra gente que ele tinha um sonho de conhecer o Gil Gomes, e o Gil Gomes na época estava em São Paulo e estava no SBT, que tinha o Aqui Agora. Vocês lembram? Sim. O programa que estava o maior sucesso, né? E o Gil era um dos repórteres do Aqui Agora. Inclusive na Star Mais tem o seriado do Silvio Santos, que é o rei da TV, né? E o Gil Gomes aparece muitas vezes. É uma pessoa que na história do SBT, né? Foi marcante. E aí a gente falou, vamos conhecer o Gil. Mas aí o Parangolé falou, vamos lá, compramos as passagens e aventura, né? Vamos pegar o busão. Aí chamamos o Bichinho, o Sargento Bichinho, que é fotógrafo, né? Para registrar os momentos. E lá em São Paulo o Peninha indicou um amigo para acolher a gente lá, né? Daí a gente foi lá, foi recebido por esse amigo, o nome dele é Edson, recordo muito bem, recebeu a gente lá. E a gente viajou a noite toda, né? Busão, ônibus. Aí chegamos na rádio, na época, Capital, Rádio Capital AM. Pela manhã, cansados, fomos direto para a rádio. E o Gil tinha um programa na rádio também de manhã. Eu me recordo que a gente chegou lá, esperou um tempão, aí apresentaram a gente pro Gil. No primeiro momento o Gil estava tarefado, cheio de agenda cheia, né? Rádio, TV, correria. Ele não quis dar muita atenção pra gente. E aí? E aí eu senti, eu olhei pro Parangolé, né? Eu senti uma tristeza profunda no Parangolé, né? Eu falei, tudo bem, seu Gil Gomes, não tem problema, a gente só viajou 15 horas, fizemos 1000 quilômetros, a gente volta para casa e volta em outro momento. E nisso o Gil me olhou, né? Ele falou, rapaz, você tem uma voz boa. Aí eu consegui quebrar o gelo e o Gil começou a atender a gente melhor. E aí acabamos colocando o Gil no ar, a gente ligou para a rádio, para Educadora, e fizemos uma entrevista ao vivo com ele. Ele sentiu que era algo sério, que ele tinha um fã ali, e o Parangolé acabou levando inclusive um quadro com a caricatura, a foto, né, que alguém pintou lá, o Gil.
E presenteou o Gil com outros mimos, o Gil ficou emocionado e aí o Gil fez um convite para o Parangolé para passar o dia com ele, acompanhando as reportagens dele no SBT. E aí perdemos o Parangolé, né? Ficou eu, o bichinho, o amigo nosso lá, passeando em São Paulo, e o Parangolé ficou o dia inteiro com o Gil Gomes. Que legal. E a gente tinha um retorno marcado no final da tarde. E na época não tinha comunicação, né? Sim. Não tinha celular, nada, né? E como é que vai achar o Parangolé? Como é que vai achar o Parangolé? Aí chegou a hora de voltar, rapaz, e na hora do ônibus, nós ali com pressa e preocupados, e o Parangolé não chegava. Chegou em cima da hora. Chegou em cima da hora e chegou feliz, contente, porque, imagina, conheceu os estúdios do SBT. Realizou um sonho. Realizou o sonho dele. Para ele, vocês estavam lá para compartilhar esse momento, né? Foi um momento marcante para ele. E para mim também, porque eu conhecia as emissoras de rádio de São Paulo também. A gente acabou conhecendo. O Gil Gomes, só para fazer um parênteses, ele faleceu em 2018. Eu mesmo. 2018. Aí você se sentiu do outro lado, né? Quando alguém vai te procurar para te conhecer, ninguém vai querer te conhecer se não gosta, se não admira você, né? Por isso que você tem que ter esse respeito, né? Exatamente. Esse carinho, né? Esse cuidado. Cuidado. Porque a tua imagem, chega lá né? no estúdio, conheceu o Almir Zanetti, enfim, às vezes o Almir tá num dia mal-humorado, enfim, deu um problema, e que acontece com todo mundo, né? Só que às vezes a impressão que aquela pessoa vai ter do Almir Zanetti pro resto da vida. Mas a gente no nosso grupo lá, a gente procura atender bem a todos. Aliás, já recomenda para que a pessoa seja bem recebida já lá na frente, né? E as pessoas chegam lá e tem gente que toda semana, pessoal do interior que vem para a cidade, passam lá para dar um abraço na gente. Mas isso historicamente sempre foi assim lá, né, Almir? Sempre. A rádio não foi aberta, né? Nunca teve a porta fechada. Não. Talvez isso que marcou bastante a Educadora como sendo a rádio do povo. Essa frase, né? A rádio do povo. Por quê? Porque é a rádio que sempre está aberta à população. As pessoas se sentem bem, vão acolhidas, lá, bem recebidos, né? Conhece, entra, sai. E exatamente. tinha na minha época lá tinha umas pessoas que semanalmente iam lá. Continua, tem amigos ouvintes da gente, que legal, semanalmente, né? Eles vão lá, tomar um chimarrão, tomar um cafezinho. O Colorado lá ainda continua visitando lá o Pedro? O Pedro. Esse continua. Lá da Barra. Barra Pedro Schmidt. Esse é Colorado. Passa uns áudios, de vez em quando vai lá. Eu presenteei uma vez ele com uma camisa do Inter, um boné, ele ficou muito feliz. Esse é Colorado mesmo, fanático, né? Nós temos um trabalho muito legal também na rádio, que é o nosso Caixinha Solidário. Nós temos um banco ortopédico lá do Fiademir, que permite a gente fazer abrindo um parênteses, que é um trabalho maravilhoso. Vocês não têm ideia como as pessoas abraçaram esse projeto. E tem ouvintes que mensalmente eles levam lá a contribuição, um dinheirinho lá para o nosso caixinha. Por quê? Porque eles acreditam no nosso trabalho, que tem credibilidade. A gente dá um destino para esses recursos, a gente compra cadeiras de rodas, muletas, medicação, fraldas. E vou falar, olha, a gente chegou um momento que a gente tinha um montante, um valor lá considerável no nosso caixinho, e a gente foi lá, adquiriu equipamentos. Se você visitar a rádio lá, você vai ver que nós temos um banco ortopédico lá de respeito, viu? E a gente consegue atender as pessoas, os ouvintes, aí diariamente, né? Graças à participação dos ouvintes. Até teve uma situação que aconteceu, foi no ano passado, de um ouvinte da rádio que chegou lá, simples ele, bem humilde. E aí os colegas foram receber ele e falaram, o senhor está precisando de ajuda? Ele falou, não, eu vim para ajudar o caixinha de vocês, eu vim trazer um valor aqui. Olha só. E aí sabe quanto que ele tirou do bolso? Quanto? R$2.000. Nossa. Tirou notas de 100, R$2.000, eu quero doar. Aí a gente, na hora que ele saiu, a gente olhou na janela e saiu com uma caminhonete. Era um homem, um agricultor aqui da região, simples, humilde, um coração, imagina, chegou lá e ele falou, eu fiz um propósito. Eu quero ajudar, eu acompanho vocês, eu sei da seriedade do trabalho, eu estou aqui, eu vou fazer uma doação de R$2.000. Evidentemente que a gente não divulga o nome das pessoas na rádio. Sim. Mas assim, e tem gente que vai lá todo mês, é tipo um dízimo, né? Claro. Vai lá, ajuda, e fala, não fala meu nome, eu quero ajudar. Tem pessoas que foram ajudadas que hoje estão ajudando. Que estão ajudando. Isso que é legal, bacana, né? Pessoas que foram beneficiadas e hoje reconhecem a gratidão, né? Ajuda a gente lá. Esse projeto não tem nenhum, é um cunho social só, né? Que a rádio faz, não tem nenhuma intenção política por trás, né? É um trabalho que nós, comunicadores, a gente faz, a rádio permite isso, né? Eu acho que o veículo de comunicação tem que ter essa responsabilidade social, viu, Adolfo e Ademir? A rádio não precisa distribuir dinheiro. Não. Mas ela pode ser usada. Pode ser usada, exatamente, né? Porque acontece muito assim, a família
perdeu algum ente querido, enfim, vai lá e doa as roupas, enfim, né? Para beneficiar outros que possam estar precisando, né? Então a rádio faz só essa meio ponte, campo, né? Essa ponte, O Ademir, inclusive, foi meu repórter, né, Ademir? Trabalhou com a gente. Quantas situações de casas que foram destruídas por incêndios, por exemplo? Você foi no local, fez a reportagem. Quanto retorno a gente Na teve? hora, você lembra? Na hora. Sim. A gente praticamente construía, mobiliava a casa em questão de uma hora. É verdade. Pela manhã a gente já conseguia reconstruir a casa da pessoa. Bastava você colocar a vítima, né? A pessoa que no ar. O nosso povo aqui é muito solidário. É né? imediato. A população de Francisco Beltrão, Muito. nossa. Com certeza. Incrível. É por isso que é a cidade mais campeira do mundo, né, Adolfo? Isso é verdade, né? Exatamente. E até o slogan, né, do município, né? O melhor daqui é a nossa gente. Nossa né? gente. E é isso mesmo. Né? Não tem pra onde fugir. Aqui o pessoal chega, bate a palminha na porta da casa, o pessoal tem o hábito, entra, vamos tomar um chimarrão, entra, vizinho. Vamos conversar, vamos comer um bolinho de chuva aqui. Essa hospitalidade, é o diferencial da nossa cidade. Nem isso não tem em outras cidades. Não fala em bolinho de chuva. Já deu fome? Não, porque o Ademir ele me cobra que não tem bolinho de chuva. É importante ter um bolinho de chuva no podcast aqui. cafezinho. Aí agora eu me lasquei. O convidado só vem tomar água aqui, gente. Tem que melhorar a estrutura desse podcast aí. Tá certo. Vamos fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco da entrevista, um podcast com Almir Zanetti. Já voltamos. Impressão com qualidade e agilidade é com a gráfica do Jornal de Beltrão. Faça o seu orçamento em baixas, médias e grandes tiragens. Cartões de visita, pastas, blocos, fichas, calendários, convites, agendas, pôsteres, flyers, livros e revistas. É com a gráfica do Jornal de Beltrão, pois impresso é cor e vida para o seu negócio. Estamos de volta com Histórias Podcast na Ação TV e na Rádio Educadora. Hoje o entrevistado Almir Zanetti. Almir, todos esses anos de rádio, quase 40 anos, né, dedicados ao rádio de Francisco Beltrão, que história que mais marcou você? Algo que foi bem diferente mesmo, que você não esquece até hoje, assim? O bom desses 40 anos é que a gente é jovem há mais tempo, né? Isso aí. E outra coisa, tem mais passado que futuro, né? Isso é uma frase, essa é uma frase que o Almir sempre fala. Mais passado que futuro. Então, Adolfo, eu me lembro de uma situação... Aliás, eu entrevistei vários políticos, né, no programa, ex-governadores, senadores. Teve um evento que na época, não me recordo o ano, mas a gente comemorava na época os 15 anos da Pastoral da Criança. Eu era... também um parceiro amigo da Pastoral da Criança à época, juntamente com a Marilde Fávero, a dona Zilda Arnes, vocês lembram, né? Sim. Batalhadora, né? E aí teve um evento da Pastoral da Criança lá em Florestópolis. Eu conheço. Conhece Florestópolis? Conheço. É próximo lá de Londrina, pra frente, né? Norte. Norte do estado. E aí eu fui para esse evento lá e tinha um evento no estádio de futebol lá, celebração dos 15 anos. E eu me recordo que chegou a noite e a Marilde, a pessoa falou: Almir, você vai ser o comentarista da celebração da missa amanhã. Você imagina só. Eu falei, tranquilo, é só o povo aqui de Florestópolis? Sim, é o povo daqui, mas vem a doutora Zilda, vem o arcebispo, aí vem o governador do Paraná, vem o ministro da Saúde, vem a autoridade, vem o prefeito. Falei, nossa, se apresentaram. Sim. Aí chego lá, um estádio lotado, um palco, né? E eu sendo o comentarista da celebração dos 15 anos, rapaz, me deu um frio na barriga, aquilo, um medo. Mas assim, foi desafiador, né? Falei, vamos lá, bora lá, vamos enfrentar essa realidade aí. Graças a Deus eu falei para a Marilde, o pessoal falou, me deu um suporte aqui, né? Porque eu não tinha muito o conhecimento de como era o comentarista de uma missa, né? Sim. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Foi um fato que eu me lembro, que marcou, né? Marcante. Os 15 anos da Pastoral da Criança. Que legal, que legal. Fala aí. Qual o mico seu no rádio? Rapaz, eu já tive situações de eu não conseguir falar a palavra no ar. E uma palavra que eu não consegui uma vez falar no ar foi a palavra transeunte.
Transeunte, eu não saía. Não, mas é uma palavra de... Só que daí eu depois... Você ficou insistindo em falar e não saía. Não saía. Transeunte, deu uma enrolada, vamos de pedestre que é melhor. Só que depois eu comecei a falar essa palavra. Eu sou assim, que se eu não consigo falar uma palavra, depois eu fico repetindo até eu conseguir. Sim. E aí depois eu não pode falar mais, né? Agora eu aprendi. Tem algumas palavras que às vezes Mas é uma palavra horrível também, né? Complicado. Transeunte. Se pense, né? Paralelepípedo. Inconstitucionalmente. Eu tenho alguns colegas de profissão, Ademir e Adolfo, não vou entregar, né, quem? Eles não conseguiam falar, por exemplo, médico psiquiatra. Aí, ao invés de ele falar o médico psiquiatra, ele falava o médico do meu povo. Nem sei quem é as doenças psiquiátricas são difíceis de falar também, né? Ele não falava, né? Ele usava os termos mais populares, né? Mas é uma forma também. Claro. Ele passava mensagem, né? O povo entendia o que ele queria falar, né? E vendia um peixe, né? O comercial do cliente. Para de sofrer, meu povo. É, isso mesmo. E citação favorita que você gosta de falar no ar aí? Então, eu tenho alguns, né? Eu acho que todo mundo tem, né, Adolfo? Aquela da sexta-feira é boa, né? Qual que é? O analgésico da semana? Sexta-feira é o analgésico da semana. Analgésico da semana. Eu adoro a sexta-feira, né? E adoro a quinta, que está próximo da sexta. Ah, entendi. Então, eu gosto muito de falar no rádio, pela manhã eu sempre uso, né? Comunicando a vida e a esperança nas ondas do rádio, porque comunicar é uma graça de Deus. Eu utilizo muito isso, né? Comunicar é uma graça de Deus. Inclusive, a rádio teve um artista, se não me engano, de Santa Isabel, ele fez numa madeira, talhou lá essa frase pra gente, tinha num estúdio da rádio essa frase: comunicar é uma graça de Deus. Quem me inspirava bastante nessas frases era o falecido padre Vitorino Hang. Ele tinha um programa comigo também no sábado pela manhã. Muitos anos. Muitos anos, uma audiência fantástica. A vida é dom de Deus, era o nome do programa. Em memória, o padre Vitorino foi um grande amigo, até me emociono quando falo dele, porque foi um irmão que eu conheci no rádio. Ele, mesmo que depois que ele foi mudado, foi para Piauí, para outros estados, ele continuava, me ligava todo sábado pela manhã, entrava ao vivo, ele fazia mensagem de fé, de esperança dele, ele dava benção para os nossos ouvintes. Tinha uma audiência maravilhosa no sábado de manhã na rádio. E ele usava muitas frases também, e eu fui copiando algumas coisas dele, né? Sim. Comunicar é uma graça de Deus. Eu comecei a utilizar algumas coisas no meu programa e algumas frases que a gente usa no dia a dia, né? Que identifica a gente, né? Identifica, com certeza. Ô, Miri, o que é o hobby, tua rotina? O que é teu passatempo fora do rádio? Porque tem hora que tem que dar uma desligada também, né? Pois é. Pra quem não sabe, eu sou ansioso, né? Quem não é? Quem não é? Eu ia falar isso. A ansiedade tem limite, falando sério, tem que ter um limite aí, né? Eu tenho uma luta muito grande com relação à ansiedade. E se eu não praticar atividade física, nossa, a ansiedade me pega bastante. Então, minha válvula de escape é a corrida, eu gosto muito do atletismo. Eu corro faz tempo, porque eu jogava futebol, né, Ademir, até 30, 35 anos, aí depois eu fiz faculdade de Direito, lá com 40 anos, né? E quando comecei a faculdade, eu não consegui mais jogar futebol, porque era aula de segunda a sábado, né? Sim. E aí eu comecei a praticar o atletismo, né? Comecei a correr. E comecei a gostar do atletismo. Corro até hoje, né? Comecei, acho que na época eu tinha uns 37 anos, 38. Quanto tempo você corre? Já vão aí uns quase 20 anos, né? E o período de corrida? Então, meia hora, 40 minutos? Depende, porque o atleta hoje ele tem, chama planilhas, né? Você tem que mudar o teu treino. Então, cada dia é um treino diferente. Um dia você treina mais leve, um dia você treina moderado, um dia você corre mais forte, e aí um dia você faz um treino mais longo, né, quilometragem, porque o teu cérebro, se você correr sempre no mesmo ritmo, ele acostuma, né? Aí não dá resultado. Então é bom você mudar, alternar o teu ritmo. Eu faço isso, eu corro umas 4 vezes por semana, e academia eu faço mais umas 3, ou seja, folga pouca. Tem dias que eu faço, inclusive, 2 academias. 2? Eu faço uma parte de uma academia que eu faço, por exemplo, a parte inferior. E aí no outro horário eu faço com o personal, faço a parte superior, né? Olha só. Com o acompanhamento de um profissional. E eu gosto muito disso, me ajuda bastante. Participa de prova também, às vezes? Também. Eu tenho alguns troféus lá em casa, inclusive. De troféu. Quem vai pro... Sim. E ganha quem chega entre os primeiros, né? Qual que é o teu tempo recorde? Então, eu nos 5 km já corri a 19 alguma coisa. Eu fiz uma meia maratona em Florianópolis, acho que tem uns 5 anos. Eu fiz em 1h36. 21 km, né? 1h36, um tempo legal. Nossa. Bom.
Continuo treinando hoje, mas participando menos de provas, né? Porque aí vem lesões e a prova ela exige uma preparação, né? Desgasta muito. O meu sonho é fazer uma maratona 42 km, né? São Silvestre nunca... Pois é, quem sabe o dia, né? O problema da maratona é que você tem que ter uma preparação muito grande, né? Convido o Paranga para voltar para São Paulo. São Silvestre, ele pode participar contigo. A São Silvestre não é uma maratona. A São Silvestre hoje não é uma maratona. Ela tem de 15 também, 15 né? quilômetros, 15 km, exatamente. Então seria uma boa pedida. Seria uma boa, né? Quem sabe, né? Que é famosa, prova né? famosa, né? Exatamente, mas é isso aí. Ótimo, então, muito bom. Um bate-papo muito, muito descontraído com Almir Zanetti, comunicador, apresentador do Cidade Aberta, também o Café com Notícia, Rádio Educadora. E o amigo do rádio, né? Tem essa frase, né? O amigo do rádio. Amigo de todas as manhãs. E também você dizia sempre se referindo muito à dona de casa, né? Uma vez, porque queira ou não, o rádio ele é muito ouvido para quem tá em casa, dona de casa. Eu chamo a dona de casa enfim. minha fiel companheira de todas as manhãs. Bom dia, dona de casa, fiel companheira de todas as manhãs. Que o legal do rádio é que ele é o único veículo de comunicação que ele tem a atenção marginal, né? Que o que é a atenção marginal? Você pode varrer e ouvir o rádio, né? Também. Você pode andar de bicicleta e ouvir o rádio. Pode, enfim, fazer o almoço, lavar a louça e ouvir o rádio, né? Então, televisão não, você tem que parar. O jornal você tem que parar para ler, né? E o rádio é o único que tem isso, né? Então é a essência do rádio, né? Então é um companheiro interior, mesmo. No interior a audiência é maior, né, Adolfo? Com O certeza. pessoal leva o rádio lá na Estrebaria, no avião. Tem muito disso, né? E o Almir Zanetti é responsável pelo aumento da produção de leite no Beltrão, também, né? Aí, Porque as vaquinhas que produzem mais, né? Ouvindo ali. Eu tenho um amigo meu agora, mais uma, dá tempo ainda, mais uma história. Você conhece o Misso, né? Sim. O Mício, né? Do Marreco. Sim. Ele tem uma cachorra, acho que é a Cacau. Ele falou que a Cacau me ouve de manhã, ele liga o rádio lá, e a cachorra dele diz que para ouvir a rádio, né? Diz que tá acostumado a ouvir lá meu programa. Até Você manda um abraço pra ela às vezes? Já mandei. Ela fica calminho ouvindo o programa lá. Ai, que legal. Show de bola. Mais alguma pergunta, Ademir? Um orgulho, Almir Zanetti. Orgulho? Cara, de ter construído uma família, né? Eu tenho um orgulho muito grande dos meus pais, né? Meus pais conseguiram me passar, deixar um legado legal. Meu pai falecido já, e minha mãe, inclusive, hoje está completando 77 anos, né? Coincidentemente, 7.7. Uma família, tenho 2 filhos maravilhosos, já tenho 3 netos, né? E orgulho é de ter construído grandes amigos, né? E ser respeitado numa comunidade, né? Eu acho que isso não tem preço que pague, né? Você andar na rua de cabeça erguida, as pessoas reconhecerem você, complementar e pedir um abraço, um autógrafo, isso é maravilhoso, não tem preço que pague isso. Com certeza, é um patrimônio, né? Sem dúvida. Eu acredito que essa missão eu cumpri, né? Chegando aos 40 anos, eu atingi o que eu queria, não tenho grandes sonhos mais. Aonde que o Almir Zanetti vai estar daqui 10 anos? Espero que seja vivo, né? É o objetivo, a meta, né? Eu quero chegar aos 92, né? Então, é uma boa meta também. Exatamente, né? Almir, aposentadoria. É um assunto sério. O nome diz tudo? Não para? Qual o projeto para apostas? Então, todo mundo tem um sonho de consumo, né? Sim. Projeto de vida. Eu pretendo ainda trabalhar mais uns 5, 6 anos, né? Trabalhando que eu digo todo dia, bater o ponto compromisso lá. Ali, né? Compromisso, né? E depois eu quero tirar o pezão, né? Eu quero dar desacelerar um pouquinho. Talvez criar um programa semanal, uma rádio na rádio web, sei lá, alguma coisa assim. Não com obrigação, né? Sim. Porque o meu sonho mesmo é viajar. Eu queria conhecer mais o Brasil, o mundo, né? E eu não gosto muito do frio. Meu sonho de consumo mesmo é no inverno sair do sul. Morar aqui, no Nordeste? Ficar no Nordeste e voltar para cá mais na época do calor, né? Quem sabe, né? Eu consiga. Estou me preparando para isso, né? Legal. Financeiramente. Quem sabe eu consiga atingir esse Muito objetivo. bom. Com certeza vai chegar nesse ponto. Porque a gente tem vários colegas, exemplos, que pararam e estão viajando hoje, né? Mesmo. Bom gosto, né? Bom gosto, com certeza. Porque, Almir, agora, mas a vida é um sopro, né? Tem que aproveitar. Então, eu acho que você tem que viver muito hoje, né, Adolfo e Ademir? Eu tenho o tal de pensamento acelerado, pensamento no futuro. Eu tenho travo uma luta diária e peço muito a Deus para que Ele me permita eu estar presente aqui nesse momento e você olhar para a vida, né, para os detalhes da vida, né, para as pessoas no olho a olho, tanta coisa para você contemplar no dia a dia, né? E eu peço muito a Deus que Ele permita que eu
tenha essa pausa no dia a dia, que eu possa contemplar uma criança, um senhorzinho de idade, que eu possa ter essa sensibilidade, né, de olhar para a obra divina aí, que é tanta coisa, né, que a gente pode fazer no dia a dia, e deixar de ficar se preocupando muito com o amanhã, com o futuro, né? Eu sei que é importante você ter projeto de vida, planejamento, mas você tem que viver também, como você falou, a vida é um sopro. E passa muito rápido, né? Eu já estou completando 40 anos de rádio, nem acredito nisso. Sim. O Ademir também tem uma longa história aí no rádio, e a gente estava comentando, inclusive fora aqui do podcast, que a gente já praticamente está encerrando, né, a nossa contribuição no rádio, né? Verdade. O tempo passou muito rápido, né? Sim. Passa voando. Será que a gente trabalhou demais que passou tão rápido? Passa rápido para todo mundo. Pois é. Tá passando rápido para você também, André? Eu tô com 36, já tô querendo me aposentar, imagina. Essa geração aqui, não sei se vai conseguir se aposentar, né, Almir? Esse pique de vocês aí não é fácil. Mas não. uma reforma acaba, né? Já que falando em pique, eu queria fazer uma pergunta para você. Você nunca quis ser narrador de futebol? Nunca teve essa oportunidade, ou você nunca quis? Eu narrei futebol, incrível que pareça. É mesmo? O Ademir é prova. Né, Ademir? Você lembra? Ah, então. Narrou, e não narrou mais porque não quis, né? A gente tinha uma equipe. Você não quis seguir, então, isso? Narrador você foi, você não quis seguir. Na realidade, a gente montou uma equipe, né, Ademir? O Ademir tinha uma equipe de... Assim, o União, na época era Francisco Beltrão. O time jogava fora de casa, aí a gente ia lá e filmava o jogo, né? E fazia narração. E eu fui a alguns jogos fora de casa. O Almir Zanetti na RA TV Vídeo. Ah, era na RA TV. E depois o jogo era mostrado, o videotape. Era mostrado no Ivalu, no Pastelão. Pastelão, ou lá na linha São Paulo. Na Boca Maldita. E aí, durante o jogo lá, eu fazia narração, porque a TV é mais tranquilo, né? Mas o rádio eu nunca fiz narração pro rádio. Pro rádio não. Não, porque aí outro ritmo, né? Que a RA TV era uma precursora assim da Ação TV, né? Só que na época não fazia ao vivo, gravava e exibia depois. Isso aí. Aí teve um jogo, inclusive, lá em Guarapó, não sei se você lembra desse jogo, o Francisco Beltrão jogou lá com o Batel. Primeiro tempo, 2-0 pro Francisco Beltrão, né? Eu narrei o primeiro tempo, né? Falei, o pé quente aqui, né? 2-0, Ferrugem jogando, Cajarana. Aí foi pro segundo tempo, o Batel vira o jogo 3-2. E aí, agora eu vou entregar mais um colega de trabalho aí. Quando deu o terceiro gol do Batel, né? Quem tava narrando era o nosso querido, o Valmor Merizio, da TV Beltrão. E o Valmor me saiu com essa, a hora que deu o gol do Batel. Jogaram merda no ventilador do Beltrão. Eu falei, meu amor, não fala isso, vou ter que cortar e editar. Aí o pessoal acabou deixando, né? E ficou. Legal, tem histórias aí. Boas histórias, com certeza. Exatamente. Almir, quero agradecer a tua vinda aqui no podcast, que você sabe que você está em casa. Vamos marcar mais bate-papo como esse, foi muito descontraído, muito bom, uma bela história que você tem na comunicação, uma referência para nós, né? Na comunicação de Francisco Beltrão. Quem sabe nos 40 anos eu volte, né? A gente faz um novo. Então, com certeza. Só dois? Só dois. Porque uma hora passou voando aí. É verdade. Já deu uma hora, estamos na média boa, então. Exatamente. Valeu, obrigado, hein, gente? De coração, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, hein? Valeu, sucesso, Ademir. Hein? Valeu, Almir. Sucesso, né? Na continuidade. E a missão não terminou ainda. E a gente sabe que vem aí novos desafios. Daqui a pouco a Educadora migra para a FM. E nós desejamos todo o sucesso do mundo para você, para todos da rádio. E parabenizar pela tua história, né? Eu sou grato pelas oportunidades que eu tive no rádio também, através do Almir ter aceitado também no projeto. E conheço a vida do Almir como poucos. E é uma figura fantástica. Com certeza, com certeza. Obrigado, Ademir, obrigado, Almir, obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do Histórias Podcast. Aproveito já para pedir para você se inscrever no canal do YouTube da Ação TV. Somos mais de 20 mil inscritos. Ativa o sininho. Aí sempre que tiver uma live, algum vídeo novo, algum podcast, você vai receber a notificação no seu smartphone. Valeu, até mais!